Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tentei gravar esse vídeo. Por quê? Por falta de coragem. E é justamente esse tema que eu tentei gravar esse tempo todo. Por quê? A gente precisa de coragem para fazer tudo. E por que a gente deixa tanto medo paralisar a gente, né? Você vê, esse canal aqui existe já há alguns anos. Eu já preparei alguns vídeos, alguns dois, né? Já rolam bastante por aí. Principalmente um deles que fala sobre o que perguntar, como perguntar as coisas para o tarô, para os oráculos. Mas deu vontade de falar uma coisa um pouquinho diferente. E o que diferente? Justamente essa falta de coragem que faz com que a gente deixe os sonhos de lado, que a gente se perca do nosso caminho e a vida passa a seguir no automático, sabe? Isso é muito triste se a gente parar pra pensar. Mas muitas vezes é como a gente aprendeu a viver, deixando os sonhos de lado ou ouvindo que eles são pra... Eu já ouvi isso, tá? Que eles são pra idiotas, então não adianta nada sonhar, porque a gente tem que meter a cara e fazer o que o mundo quer que a gente faça. Mas aí, por outro lado, o que a gente tá fazendo aqui? Por que a gente tem que atender as expectativas das outras pessoas? Por que a gente não pode fazer aquilo que a gente sente que a nossa alma pede pra gente fazer, sabe? E é curioso porque ontem eu fui assistir o filme da biografia do Maurício de Souza e tem uma mensagem muito forte sobre isso, sabe? Sobre como, apesar de todos os medos, apesar de todas as dificuldades, ele não deixou de sonhar. E olha onde o sonho dele levou, levando sonhos para muito mais gente, sabe? Deu bastante o que pensar. Então, assim, o que a gente faria se a gente não tivesse medo do que os outros vão pensar, medo de encarar as dificuldades que vão aparecer, se a gente tivesse mais coragem de seguir em frente, sabe? De tentar fazer, de tentar botar a cara aqui e aparecer e falar alguma coisa para uma, duas, para ninguém ouvir, porque muitas vezes a gente fala daquilo que o coração da gente está precisando ouvir, muito mais para a gente do que para o outro. E algumas pessoas chegaram aqui através de oráculos, através de tarô e reflexões do tipo, mas isso é um assunto que vale para a vida toda, sabe? Para todos os caminhos, para tudo que a gente faz. E é claro, permeia pelos oráculos, pelo tarô também. Por quê? Porque se a gente utiliza como uma ferramenta de autoconhecimento, muito mais do que uma previsão de futuro, é sinal de que a gente conseguiu entender o propósito. Porque de que adianta a gente saber o futuro se a gente não aprende a caminhar? Então, que tal a gente, às vezes, parar, sentar num banquinho, seja para qual lado a estrada vai levar, seja que bifurcação a gente vai encontrar pela frente, que caminho vai tomar, que escolha que a gente vai fazer, né? O que a gente precisa renunciar para conseguir isso. Mas a gente precisa firmar o nosso pensamento na coragem de seguir em frente, de ser quem a gente é, de fazer o que a gente gosta, de encarar o mundo. Porque no fim das contas, o que o mundo vai fazer se não encarar a gente de volta? Nada muito mais do que isso. Porque se a gente for deixar de viver pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros esperam de nós, a gente está vivendo por a gente? Será que assim eu estou vivendo por mim? Ou eu estou vivendo pelo que os outros esperam? Bom, essa era a reflexão. E só para dizer que esse vídeo não envolve tarô e oráculo, já que eu sei que tem gente que gosta, vamos tirar uma cartinha desse oráculo Prisma aqui. Oráculo Prisma, ele é lindíssimo. Ele tem cartas
coloridas, como diz o nome, né? Um prisma, trabalha com cores. E as cartas tratam justamente isso, de cores, de sentimentos associados às cores, ele é lindíssimo. E cada carta, cada cor tem uma correspondência a algum sentimento ou algo do tipo. Então vamos ver o que a gente tem de conselho para ajudar a gente a encarar essa jornada com mais coragem. Aprendi um jeito de dividir o monte em 3 sem precisar de mesa, com um seriado que felizmente não está mais no ar. Se vocês quiserem, eu falo sobre ele depois. Então, você puxa uma quantidade, depois puxa outra. Pronto, está dividido em 3. E é a carta da frustração. Ela está dentro do espectro de cores laranja. E é curioso, né? A frustração, você vê, analisa a imagem, é a gente tentando colocar um prisma de base quadrada, né, dentro de um buraco redondo. É claro que frustra a gente, é claro que faz com que a gente se sinta mal, porque a gente não se encaixa, porque a gente descobre que o mundo exige da gente um padrão que muitas vezes não nos cabe. Então, assim, apesar das frustrações, apesar de as coisas nem sempre saírem também como a gente quer, que tal, apesar disso, seguir em frente com coragem? É isso. Espero voltar aqui com mais frequência e até o próximo vídeo. Olha que curioso, ela tá dentro do espectro de cores dos magenta, ó. Ela tá dentro do espectro de... Ela tá dentro do